Glória a Deus, aleluia. Você pode colocar uma mão no seu coração, a outra você estende para cá. Pai querido, na tua presença nós queremos te agradecer por cada oferta aqui, cada semente aqui no seu altar. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Que o Senhor possa prosperar o celeiro de cada pessoa aqui, porque é uma promessa da tua palavra para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus de novo? Glória a Deus. Fale bem alto assim, ó, glória a Deus. Amém. Que bom que você está aqui. Você pode se assentar, queridos. Antes que fique muito estranho, as pessoas estão me vendo falar, né? Minha voz está... a Bíblia fala, pedir e dar-se-vos-á. Eu pedi para Deus me dar uma voz assim que ela fosse Bluetooth. Não, queridos, brincadeira. A gente está testando aqui uma lapela, vocês não estão nem enxergando ela. O Fábio já ficou de olho, né, Fábio? Que nunca vi para equipamento, né? Ele está de olho, para saber o que o pastor fez. Talvez baixar um pouquinho, André. Queridos, hoje eu quero trazer uma mensagem sobre o arrependimento. Qual a importância do arrependimento para nós que seguimos a Jesus? Total. Se nós não nos arrependermos dos nossos maus caminhos, se não nos arrependermos dos nossos pecados, se não compreendermos que nós nascemos numa natureza caída e graças ao bom Deus, Ele nos restaura, Ele nos perdoa, não tem sentido, não tem sentido. Então, o tema da minha mensagem até, vamos colocar ali, ó, é uma mudança de rota. Repita comigo, mudança de rota. E você já ouviu falar sobre aquele versículo de Romanos 12, mas eu não vou citar ele, tá bom? Fique tranquilo. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 6, versículo 1. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixamos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de atos ou de obras que conduzem à morte da fé em Deus. O que esse autor estava explicando é que chega um tempo que nós temos que nos tornar maduros e os princípios elementares, as doutrinas elementares, elas precisam ficar fixadas no nosso coração para nós conseguirmos avançar em maturidade. Uma criança, você tem que falar várias vezes, não faça isso, não faça aquilo. A criança, ela não vai no colo de qualquer pessoa. Uma criança, você tem que ficar orientando a todo momento. Mas uma pessoa madura, quando ela entende que a placa de para é para, ela para. Ela deixa de fazer, ela para. Você com certeza, as mulheres, né, normalmente, o homem não sei se sabe passar roupa, né? Teve uma vez que eu estava num clã, minha esposa deixou o ferro em cima da cama, e aí a minha filha, ela pegou e colocou a mão, e assim, terrível. Só que ela teve aquela experiência de uma consequência horrível e nunca mais colocou a mão no ferro. Pequena, 4 anos de idade. Ela tinha menos, ela tinha uns 2 anos de idade. Então, é impressionante, né? Você já vê que uma criança, por mais que é uma criança, você tem que falar mais de uma vez, mas toda vez que fica perto do ferro, eu digo, filha, não mexe no ferro. Você lembra, né? Sim, papai, eu lembro. E o que esse autor estava falando é que nós temos que olhar para a palavra de Deus e nos lembrarmos de coisas que às vezes passam despercebido. E esta mensagem, ela é para a pessoa que é a visitante aqui nesse lugar, e você seja muito bem-vindo. Ela é para a pessoa que já tem uma caminhada cristã, e ela é para uma pessoa que está há muitos anos, 20, 30 anos. Pastor Abel, está quantos anos na igreja, pastor? A vida toda. E o senhor teve que se arrepender uma vez só, pastor? Várias vezes. Então, queridos, o arrependimento é muito necessário. E o arrependimento principalmente das obras mortas. Eu quero que você preste atenção hoje nesta mensagem. Então é para todos nós. Agora, você sabe muito bem que existe uma diferença do Antigo e do Novo Testamento, que é a lei e a graça. A lei é um merecimento, você faz, por isso você tem. Agora a graça é um favor imerecido, você tem, por isso que você faz.
Às vezes a intenção de um salva-vidas, a intenção de um pastor, de um líder de clã, de alguém que está participando da igreja, a intenção ela não é muito boa, não é muito calibrada. Ela está puxando para o seu próprio ego, para a sua própria vontade. Eu preciso aparecer. Esses dias eu ouvi uma frase aqui que me deixou muito triste, que se você não é visto, você não é lembrado. Essa frase, Andressa, essa frase no marketing é muito usada, né? Agora, mas dentro da igreja, se você não é visto, você não é lembrado. Quem disse que é uma estratégia de marketing que levanta uma pessoa que Deus escolhe? Não é. Não é. Então é uma obra morta. Nós sabemos que a nossa igreja é uma igreja linda. É linda ou não é? É você que é linda, né? A estrutura também é muito bela, né? Mas você é lindo de Jesus. Fala, meu... Não vou falar. Mas daí o que acontece? Nós sabemos que temos uma porta, aquela porta lá. Eis que estou à porta e bato. Você está vendo aquela porta, querido? Olha para aquela porta, pelo amor de Deus. Às vezes, me dá a impressão que tem pessoas que descem dali querendo se aparecer. Silêncio do grilo. Você fazia até o grilo. Tá melhorando o dom, né? Agora Bluetooth e tal, daqui a pouco vira um papagaio agora. Sabe essas cadeiras aqui na frente? Ok, existe uma posição de honra, mas não é pra gente ficar se orgulhando. Parece que a pessoa que está na lei ainda, ela fica buscando aparecer para que alguém traga, não, você aqui, meu Deus, o teu trabalho está sendo lindo. É Deus quem visualiza. Os olhos deles estão fitos em você, querido. Ele te levanta a hora que Ele quiser. Então, da lei e da graça, da lei eu faço por isso que eu tenho. Da graça eu tenho, por isso que eu faço. Eu tenho a salvação mediante a justificação, a minha fé em Cristo Jesus. É por isso que eu sirvo nos salva-vidas. Eu comecei há muito tempo atrás servindo lá na quarta profética, eu acho, lá no Presidente Médici, no estacionamento, servindo com arte, com vídeo, com um monte de coisa, servindo. E a intenção do meu coração vai revelar se é uma obra viva ou uma obra morta, porque naquela versão ela fala sobre atos, mas a Bíblia nos orienta sobre obras vivas e obras mortas. Nós precisamos nos arrepender das obras mortas, as obras da lei, que não geram fruto nenhum. Eu e você somos chamados, queridos, para produzir boas obras em Cristo Jesus. Jesus é o intermédio de todas as coisas. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É por ele que nós estamos aqui pregando, é por ele que nós estamos aqui cantando, é por meio dele que existe uma igreja linda, é para ele. Se não tiver ele na jogada, é uma obra morta. Aí, que bom, tem alguém aqui comigo, aleluia. Aí veja só, o que são obras mortas? Elas não procedem de um coração transformado. Uma pessoa que não tem um coração transformado, ela vem na igreja por medo do inferno. Se segura aí, coloca o cinto assim, fica aí, em nome de Jesus até o final desse negócio. A pessoa que não tem um coração transformado, ela não busca genuinamente Jesus Cristo, ela não busca a presença do Senhor. Ela vem aqui e acha que a igreja é um supermercado, onde ela vem e pega na prateleira, eu quero a massa, eu quero lá no açougue. Igreja não é um supermercado, por mais que ela tenha o alimento, o pão da vida, e esse pão da vida é Jesus Cristo. Aquele que come desse pão, que bebe desta água que Jesus Cristo tem para oferecer, nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Esse é o alimento espiritual para a minha vida e para a sua vida. E quando eu e você comemos desse pão, bebemos dessa água viva que é Jesus Cristo, nós começamos a produzir frutos que frutificam, que multiplicam. Então também a obra morta, ela não tem um propósito de glorificar a Deus. É a minha reputação que importa. Posso confessar um pecado? Posso ou não posso? Amém. O pastor também peca, né? Sabia que você não é pecador? Você que reconheceu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você não é mais pecador. Você comete pecado, mas pecador você não é mais. Você também não é servo, que servo não sabe o que o Senhor
quer e a intenção do seu Senhor. Ele nos chama de amigo, nós somos filhos de Deus. Aleluia, tem alguém aqui comigo. Agora, uma vez eu fiz um vídeo, a Andressa inclusive que me ajudou, a gente fez um vídeo no Instagram, e aquele vídeo passou de 1 milhão de visualizações. Um criativo, escrito Jesus ama você. Um negócio de um café, bem interessante, muito interessante. Só que deu tanta visualização que o meu coração, ele gerou uma obra morta. E chegou uma hora, eu falei, poxa, eu posto um vídeo da minha mensagem, né? Esse miserável desse Instagram tem que pagar para aparecer. E aí eu fiquei com certo receio, assim, poxa, tudo bem, Jesus, né? Mas queridos, preste atenção nisso. Gerou um desconforto em mim. Mas quem disse que é o meu nome que vale alguma coisa? É o nome de Jesus. A mensagem não é minha. A mensagem é da graça, a mensagem está aqui. Eu ouvi esses dias atrás, uma pessoa me falou, pastor, tem pessoas que quando é o senhor pregando não vem no culto. Obra morta. Se você veio aqui para me ouvir, querido, para assistir, que pastor, ei querido, é melhor você converter o teu coração, porque você é um convencido, você não é um convertido. E também já ouvi de outras pessoas, eu vou quando o Senhor prega, mas daí quando os outros pastores não são de Deus, obra morta. Está na hora de nós nos arrependermos e pararmos de olhar para quem que vai ser o pregador, para quem que vai ser o cantor, porque se for fulano de tal, eu venho. Se for fulano de tal cantando, eu venho. Não, aquele de lá não. E a graça de Deus, a misericórdia dele, foi renovada na vida de cada um aqui, na minha vida e na tua vida. Você não tem que se importar com o mensageiro, mas sim com a mensagem, que é a palavra viva de Cristo Jesus. Aleluia, aplauda com força. Então a nossa obra morta, ela é ineficaz para a salvação. Você sabe que não é pelas nossas obras que somos salvos, mas uma pessoa salva, ela produz boas obras. A salvação não vem por obras, mas uma pessoa salva, ela produz obras. A ordem, meu querido, da lei e da graça é impressionante. Toda e qualquer obra ou esforço para ser salvo para Deus é obra morta. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu não estudava muito, gente. Era complicado. E aí, para conseguir passar de ano, Anderson, eu acho que você fazia isso também, né? Não, Anderson é inteligente, usa óculos. Os caras que usam óculos normalmente é inteligente, sabe? O Rafael, né, usa óculos, só que não tá a Martim. Tem que enxergar bem, ler bastante, né? Mas eu também uso óculos. Inclusive, estou bem parecido com aquele cara lá que fala meu lindo. Estou louco para vir aqui. Fala meu lindo. Eu estava falando do colégio. Eu era tão religioso que quem já viu aquelas bolinhas que como que é o nome? Que você vai rezando, né? E vai falando um monte de coisa. Isso, terço. Eu sabia, só para você ver se você lembrava. Aí eu fazia uma promessa, Senhor, se eu passar de ano, eu vou ler o terço. Cara, eu decorei aquele negócio, porque não é tudo errado, ineficaz. Para você passar de ano, meu querido, né? Você já não está mais no colégio, na faculdade, alguma coisa assim, você tem que estudar. A reza braba não vai adiantar, meu amigo. Para as promessas de Deus se cumprirem na sua vida, você precisa se arrepender, porque Deus não usa ninguém que não esteja com o coração arrependido. É isso aí mesmo. Vamos lá. Então, você sabe que o arrependimento há uma definição do grego. Eu abandonei o terço. Aleluia. Agora é outro negócio. A palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 15, verso 17, que o arrependimento, ele produz em nós 3 coisas. Uma mudança de pensamento. Repita, mudança de pensamento, mudança de atitude e mudança de comportamento. Essas 3 coisas você pode levar para o teu clã lá e falar só sobre isso daí. Meu amigo, você quer mudar? Então, é uma mudança de pensamento. Começa a pensar diferente. Ela começa a agir diferente, porque aquilo que você pensa, daqui a pouco você está agindo. E você começa a ter um comportamento, é a consequência da sua atitude, um comportamento diferente.
um comportamento. Numa mesa onde um monte de gente está falando besteira, o cara fala palavrão. Eu vou me poupar. Lucas 15:17 fala o seguinte. Eu tinha falado já o versículo, né? Ok. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? E seu filho pródigo, que ele caiu em si. Eu e você, nós temos que cair em si. Cara, isso aqui está errado. Sabe quando você pensa, não, isso aqui não vai dar certo. Cair em si é ter uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Ele realmente percebeu que na casa do seu pai havia alimento, havia os mordomos da casa estavam desfrutando algo muito melhor que ele. Ele estava longe dos caminhos do Senhor. Ele desejou a comida dos porcos. Até o momento dele cair em si, o que ele teve ali é uma metanoia, uma mudança de mente, um arrependimento. Arrependimento das suas obras mortas para suas obras vivas, porque o pai estava o esperando lá com o novilho que ficou gordinho, né, para fazer uma bela de uma janta. Se você está fazendo algo para Deus, mas deixa de cumprir esse único requisito, que é o arrependimento, com essas 3 características, Rafael, você não se converteu. Misericórdia. Isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. Se não tiver, é para mim. Eu me converti, me batizei, muitos batismos. É bom ou não é batismo? Glória a Deus. Hoje mesmo, eu e a Andressa e a Morgana ganhamos uma vida para Jesus, né, Andressa? A pessoa com câncer terminal estava num aparelho lá, respirando. A média da vida dela aqui, né? Era para final de semana. Tipo, semana que vem no máximo. Quimioterapia, os médicos já não iam mais nem fazer mais nada, porque, diga adeus, acabou. Mas aí a profeta ali me chamou e nós, vamos lá, vamos orar por essa pessoa. Cheguei ali, eu comecei a falar de Jesus Cristo. Eu comecei a falar sobre o arrependimento, eu comecei a falar sobre a obra da cruz, do amor de Jesus pela vida dele. E aí eu perguntei, fiz a pergunta que não quer calar. Qual que é a pergunta? Você se arrepende disso? Dos seus pecados? Você reconhece Jesus como teu único e suficiente Salvador? Aí eu li Romanos 10:9, eu li João 3:16, eu li mais alguns versículos, citei outros, e ele falou, eu quero. E naquele momento mesmo, nós oramos, ele entregou a sua vida para Jesus, em fase terminal, aos olhos humanos. E no final, eu peguei e o batizei por aspersão. Peguei uma jarra, né? Foi emocionante. Assim, não tem... Eu peguei e batizei ele. Meu amigo, você pode estar aqui se perguntando, mas o que eu estou fazendo nessa igreja? O que eu vou fazer da minha vida amanhã? Amanhã pode ser que peçam a sua alma. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe. Amanhã pode ser tarde. Pode ser tarde. Você precisa entregar a sua vida para Deus, para Cristo Jesus hoje. Porque não está baseado em quantas quintas-feiras você vem na igreja. Não está baseado em quanto você se esforça para ter algo de Deus. Ele falou, tetelestai, está consumado na obra da cruz. Está consumado e acabou. Chega, não precisa fazer mais nada. No Antigo Testamento faziam várias coisas para conseguir o perdão de Deus. Agora na graça, Jesus derramou o seu sangue precioso pela minha vida e pela sua vida, para que nós possamos, pela fé, sermos justificados por Ele, termos livre acesso ao Pai. Ele é o nosso mediador. Tem uma graça melhor que essa? Não tem. Aí, nós, graças a Deus, convertemos o coração do homem, né? Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Isso aqui não tem nada a ver comigo. O mensageiro pouco importa. É a mensagem. Mas vamos lá. O cara se converte e a obra morta que ele produz é saber que precisa... O que é isso? Aliança, precisa casar. E aí ele não casa. Eu nem vou olhar para algumas pessoas. Eu vou ficar assim. Que eu já falei mais uma vez. Eu acho que a esposa do cara está com o meu nome lá num papel orando por mim. Pastor, fala. Aí o cara sabe dessa informação que tem que casar. Um cristão não tem opção, tem que casar. Está juntado 30 anos, 10 anos, sei lá quantos anos, ajuntado, não oficializou, não tem uma bênção de Deus. Você precisa casar. Mas daí, obra morta. Por quê? Porque o cara tem esse conhecimento e não se arrepende, não tem uma mudança de mente. Ele está cauterizado a mentalidade dele. Aí ele
sabe que precisa de devolver o dízimo, pastor? Sabe o que ele faz? Ele come a semente do dízimo. Tá nem aí, porque a igreja de rico. Que se cumpra mesmo, né? De igreja de rico, que a gente possa ofertar cada vez mais para ganhar mais pessoas para Jesus. Porque no final das contas, o juízo eterno, o tribunal de Cristo, nós vamos nos apresentar, e daí como é que vai ser? Você tinha como ofertar, você tinha como dizimar, você tinha como ser melhor e você não fez. E agora? Aí não vai ter segunda vinda, vem como um porco aí para ser melhor, não. Um cachorro, esses espíritos aí loucos. Aí o cara se batiza, continua bebendo. Querido, se você soubesse o que a bebida fez na minha casa, meia hora de conversa eu te resumo. Destruiu. E por que você bebe? Continua fuxicando. Mas eu escrevi fornicando e falei fuxicando. Sexo antes do casamento. Continua adulterando. Continua mentindo. Invejando. É um idólatra. A gente está falando sobre o evangelho na prática. E às vezes as coisas precisam ser faladas. Aleluia. Arrependimento, queridão. Uma verdade para ser bíblica, ela precisa estar em toda a Bíblia, né, Rafael? Você que sabe quem falou essa palavra. Agora, eu falei algumas definições sobre obras mortas, obras vivas. Te falei sobre o arrependimento. Agora, Jesus. Quem crê em Jesus aqui? Amém, glória a Deus. Jesus, ele também nos faz um chamado bíblico ao arrependimento. Jesus, ele pregou o arrependimento. Ele não pregou, porque você vai ter cada vez mais dinheiro. Não, ele não pregou isso. Por mais que ele também prometeu uma vida em abundância, mas ele pregou sobre o arrependimento. Marcos 1, 14, 15 diz o seguinte: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. O arrependimento vem antes de você crer no evangelho. Você vem até Jesus e se arrepende. E aí o evangelho começa a habitar dentro do teu coração. As boas novas de Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus começa a habitar dentro do teu coração. A Bíblia também fala em Mateus 3, 2 e 3. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus, pois é a João que se refere o que foi dito por meio dos profetas Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Eu e você estamos preparando o caminho do Senhor para alguma pessoa aí fora. Às vezes é uma pessoa no teu trabalho que você está preparando o caminho. Todo dia ela está lendo você, porque você é uma carta viva. Todo dia ela está te avaliando. Será que no meio daquelas palavras torpes que os nossos amigos ali, vendedores, colegas de trabalho, ele vai fazer parte? Será que no momento de dificuldade ele vai ficar reclamando? Você está sendo avaliado, você está sendo acusado. Mas vai chegar uma hora que essa pessoa que te avalia, que te critica, o caminho que você preparou mediante uma conversão verdadeira, você vai ganhar essa pessoa para Jesus. Não tem como. Se você produz obra viva, você vai ganhá-la para Jesus. Porque a Bíblia também fala para nós produzirmos frutos dignos de arrependimento. O teu clã, uma estratégia evangelística, você está lá pregando, você está evangelizando. Porque a Bíblia também fala em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O pessoal começa a se arrepender porque ela ouve a palavra de Deus. E daqui a pouco ela vai mudando, ela vai ser transformada. Ela se arrepende. Esse é o ensinamento de Jesus. Marcos 6, 12 e 13. Então, saindo eles, pregando ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo com óleo. A Bíblia também fala, em Lucas 24, 46, Jesus, ele ensinava aos discípulos. Você está comigo, amém? 24, 46. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento. Se pregasse o quê? Se pregasse o quê, igreja? Arrependimento, para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, e etc. O versículo continua. Agora Atos 2,38, Pedro respondeu: arrependam-se. Há uma orientação bíblica, e nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, a Bíblia. Arrependam-se,
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. O que aconteceu hoje? Seja batizado no nome de Jesus Cristo, porque ele confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e renunciou ao pecado, pediu perdão dos pecados, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Paulo também nos ensina, Atos 17:30, eu gosto muito de versículo. E é bom ler versículo, você não leu a Bíblia hoje, você lê aqui comigo. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Ah, você não sabia que era assim, não funcionava assim, agora você tem o conhecimento disso, queridos, e você não pode ignorar. Não pode ignorar porque você vai ser cobrado. Então nós temos que nos arrepender. Então uma orientação, não menospreze o arrependimento. Se você está há 30, 40, uma vida na igreja, se arrependa. Porque do contrário, a palavra de Deus diz em Lamentações 3, 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Não seria necessário a misericórdia do Senhor se renovar, se não fosse preciso o arrependimento. Mas para que misericórdia? Estou arrependido uma vez pro resto da vida? Não, eu e você temos que nos arrepender. Tenho certeza que você deve estar pensando, pastor, eu tenho algumas coisas que eu preciso me arrepender. Uma obra morta, isso aqui não está gerando nada. Eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos, querido. A eternidade está logo ali, querido. Você vai viver o que? 70, 80, 90 anos? A eternidade está chegando. E aí, o que tu fez na sua vida? Aleluia. Mas Deus, há uma necessidade do arrependimento. Deus, eu coloquei uma frase assim, ó, reconhecer a nossa condição nos permite ser tocados por Deus. Isso aconteceu com Isaías. Isaías 6, versículo 1. Eu quero ler com você, ainda falta alguns minutos. Em nome de Jesus, 6, 1. Isaías 6, 1. Eu não coloquei todo o versículo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Uma visão de Isaías sobre o Senhor. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia dessa glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido. Ele reconheceu a condição dele, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. É isso aí mesmo. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Agora quem reconhece, preste atenção, quem reconhece a sua condição de pecado, a sua condição de fragilidade, a gente necessita da misericórdia do Senhor. Olha o que vai acontecendo. Logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca. Isaías está falando, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Porque a pessoa que reconhece as suas condições, a sua necessidade da cruz do Calvário, de carregar a sua cruz, negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Jesus, ela entra num outro nível. A quem enviarei? Aí ele falou: quem irá por nós? Eu respondi, Isaías respondeu: eu estou aqui, envia-me a mim. Quando você se arrepende, querido, Deus começa a planejar algo diferente para a sua vida. Quando você realmente, eu sou fraco, eu dependo de ti, o Senhor, Ele vai te fazer uma pergunta: quem enviarei? Quem enviarei? Quem enviarei? Quem enviarei? Quem que irá preparar o caminho do rei? Essa é a pergunta. Diga: sou eu. Tá bom, né? Já serviu para alguma coisa, né? Deus vai acrescentando em nome de Jesus. Deus só toca na área que você admite sua fraqueza. Se você não admitir a sua fraqueza hoje, querido, às vezes a gente é orgulhoso. Você não acha que meu Deus do céu, a gente tem tanta coisa para nos arrependermos. Esse culto aqui foi profetizado que vai ser um culto que vai ser marcado pelo avivamento. Só que não existe avivamento sem arrependimento. Não adianta nós acharmos que a liturgia de você tocar uma linda música como é tocado, uma linda adoração, e aí nós ficamos ali se movimentando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, levanta a mão e tal,
essa liturgia não vai atrair um avivamento. O que vai atrair um avivamento vai ser um coração arrependido das suas obras más, um coração cheio da presença de Deus. Isso, aplauda Jesus, querido. Quando eu estou no lado. Deus só irá te enviar se você deixar Ele lhe tocar e curar as suas feridas. É uma verdade bíblica isso. A Bíblia nos ensina aquela passagem da mulher samaritana, pastor Abel, onde Jesus ele perguntou, vai lá e traga o seu marido. Ela falou, não tenho marido. O Senhor falou, você reconheceu. Você reconheceu. Vamos ler lá, em João 4,16. Eu já estou finalizando, queridos. Fica comigo, amém? Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Próximo, não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse, você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5. Então ela estava com o 6º. 6 maridos a mulherzinha. Eita! E o homem com quem agora vive, olha, ó, não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. O Senhor mostrou que era verdade o que ela tinha dito. A mulher disse, Senhor, vejo que é profeta. O 20. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ok? Perfeito. A questão é que ela reconheceu a sua fragilidade. O 6º marido, ali a palavra é profunda porque a necessidade dela era fisiológica, referente a um negócio de intimidade, mas não vou falar aqui. Aí, ela reconheceu. A partir do momento que ela reconheceu, aconteceu muito parecido com o profeta Isaías. Ele foi enviado. Envia-me a mim. Ela foi lá para Samaria e começou a pregar para todo mundo, ganhou uma cidade. É ou não é? Quando eu e você reconhecemos as nossas fragilidades, o Senhor toca na sua fragilidade, na sua intimidade. Ele te cura, te transforma, te purifica, te lava dos pecados, te perdoa dos pecados e começa a te enviar. Lá no teu trabalho é um campo missionário, lá onde você estuda é um campo missionário, lá no teu clã é um campo missionário, porque você é uma pessoa que decidiu produzir obras vivas e não obras que geram a morte, queridos. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia também nos ensina que Jesus ele não veio, queridos, para os sãos. Ele veio para os doentes. Se tem algum doente aqui? Tem alguém que precisa da misericórdia? Não. Você pode levantar a mão, querido? Por favor. Por favor, levante sua mão. Não é um exercício difícil de fazer. Você não vai perder o braço. Nós precisamos da misericórdia e da graça do Senhor. Quero convidar o grupo do louvor para subir. Por favor, eu estou finalizando. Arrependimento não é remorso, querido. Arrependimento não é remorso. Através do teu arrependimento e a confissão de Jesus Cristo, você recebe a salvação. Isso é a graça de Deus. Fique comigo. Romanos 3, 22 e 24 diz o seguinte: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram, todos doentes, todos pecaram. Não é só do Antigo Testamento, não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Você foi justificado gratuitamente, não te precisou fazer nada. Isso é a graça. O Antigo Testamento precisaram fazer tudo para obter uma salvação. No Novo, você não precisou fazer nada, porque Jesus disse na cruz, tetelestai, está consumado. E veja bem, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ninguém vive propósitos de Deus sem antes passar pelo arrependimento de obras mortas. Eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, e falar: Jesus, tu és lindo. Diga: Jesus, tu és lindo. Jesus, obrigado pela sua obra na cruz. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. A palavra de Deus também nos diz, querido, em Apocalipse 3:20, essa palavra de arrependimento é para a igreja. É para a igreja do Senhor. Em capítulo 2, 3 lá, fala para as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, arrependimento. Estava tudo muito bonito em algumas, tudo muito chique, mas ali o Espírito Santo não habitava. A Bíblia fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Em outras traduções diz, eis que estou em pé à porta e bato. Quem está a pé? Quem está à porta batendo? Quem está? É o Cristo Jesus, aquele que derramou o sangue precioso pela sua vida. É Jesus Cristo. Se alguém ouvir a minha voz, porque ele não somente bate, mas ele chama: filho meu,
filha minha, vinde, abra a porta do seu coração. Qual é a área do seu coração que você ainda não abriu para o Senhor? Qual foi o trauma que você ainda não abriu para o Senhor? Qual foi a porta que você, não, essa daqui, não, eu quero viver uma vida tranquila, eu quero servir, quero ir na igreja participar, mas essa área eu não vou reconhecer como uma mulher samaritana, eu não vou reconhecer como Isaías, eu não vou reconhecer. O Senhor está te chamando, batendo na porta e chamando você. Ei, filha minha, é hora de nós nos arrependermos. Mas Ele não veio para te julgar, não, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você se sentir confortável, querido, eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. E eu quero fazer um pedido. Se tem alguém aqui, nós estamos finalizando o culto. Mas a partir desse momento finalizado aqui, a partir de agora, se você reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é somente isso. Aí, meu querido, as suas obras vão remeter a uma pessoa salva. As suas obras vão ser obras vivas. As suas obras, o Senhor vai se agradar das suas obras. Você vai começar a frutificar. A promessa dele vai começar a se cumprir. Porque Deus não vai cumprir uma promessa numa pessoa que não se arrepende. A palavra hoje é um pouco mais firme, mas nós precisamos nos arrepender. Ontem eu estava de joelhos orando, chorando, e disse: Senhor, eu preciso me arrepender. O Deus, Ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados, mas eu e você não temos que jogar no mar do esquecimento, não. A gente tem que lembrar do lugar que Jesus nos tirou, num lugar de perdição. Nós temos que lembrar para não voltar mais lá. Se você, querido, deseja entregar a sua vida para Jesus, se você deseja reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador, você levante sua mão. Você que necessita, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Eu quero que você venha à frente, porque nós vamos fazer uma linda festa. Venha à frente, vem aqui à frente, a igreja com os olhos fechados. Por favor, respeite a privacidade das pessoas. Venha à frente, você que é publicamente, isso, glória a Deus, é publicamente. Venha à frente, você que necessita, que precisa de Jesus Cristo. É só quem precisa, querido. É só quem está arrependido. Tem mais pessoas aqui que eu sei que levantaram a mão. Venha para frente. Venha para frente, venha para frente, eu quero te convidar. O Senhor está à porta, batendo na porta do seu coração. Glória a Deus pela sua vida. Isso, venha à frente, se ajoelhem. Olha, eu não pedi para se ajoelhar, eles estão se ajoelhando, porque estão se arrependendo. Hoje mesmo, querido, a tua vida pode ser transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder da graça, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Venha, tem tempo ainda. Nós já vamos acabar o culto, mas tem tempo ainda. Tem as pessoas aqui que estão se voltando para a casa do Pai. E a vida de vocês será transformada. Tem mais alguém? Tem mais pessoas vindo? Venha rápido, querido. Venha rápido. Glória a Deus pela sua vida. Nós queremos orar por você. Você que está aí, que não veio ainda, não tem problema. Você também que já sabe que já tem a graça, que já tem a misericórdia, que já é salvo, que está trabalhando, crescendo de graça em graça, de dia após dia. O Senhor também tem um propósito na sua vida. Agora ore comigo, querido, interceda comigo, líderes de clã, eu preciso de vocês. Intercedam, glorifiquem o nome de Jesus. Senhor Jesus, na tua presença. Vem, vamos para cima.